Então, boa noite. Hoje eu vou fazer um pouco diferente o nosso estudo. Vocês já têm a apostila que eu já enviei aí. É a quinta semana com o tema Encher-se do Espírito, né? E eu queria pedir que você abrisse comigo a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 5. Carta de Paulo aos Efésios, lá no Novo Testamento, capítulo 5. Eu gostaria de ler do versículo 14 até o versículo de número 20. Efésios 5, de 14 a 20. É um texto conhecido e é o texto que vai nos direcionar nessa quinta semana com esse tema, encher-se do Espírito. Estamos tratando aí do caráter, né, da personalidade do discípulo, livro 2, e chegamos nessa quinta semana onde somos orientados a conhecer mais sobre o Espírito Santo que Deus enviou a nós, né, que habita em nós. Tem até um livro antigo que fala assim, Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Eu acho muito interessante esse título, né? E diz assim, Efésios 5, versículo 14. Por isso é que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se de entre os mortos, e Cristo iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje fala do Espírito Santo. Durante muito tempo, e até hoje ainda acontece, existe muita divergência, muita briga nas igrejas com respeito ao Espírito Santo. E muita ideia errada. Tem muita gente que fala que é obra do Espírito Santo e não tem nada a ver com o Espírito Santo. As pessoas pensam que obra do Espírito Santo é questão de falar em línguas, é questão miraculosa, é questão de cair no chão, babar, tremer, rodar, sacudir a cabeça. Gente, não tem nada disso na Bíblia. Eu nunca vi falando que teve um culto e o apóstolo Paulo ficou girando igual um peão, né? Nunca vi falar isso. Nem Jesus Cristo. Tem algum texto na Bíblia que fala que Jesus ficou rodando, rodando até cair no chão? Tem algum texto que Jesus punha a mão nas pessoas e empurrava a pessoa cair? Não tem lugar nenhum disso na Bíblia Sagrada. É claro que existiram momentos que houve manifestações da presença de Deus que coisas diferentes aconteceram, mas com propósitos específicos. Por exemplo, Atos capítulo 2 fala quando o Espírito Santo veio, porque até então Jesus ele estava na terra, não é, no seu ministério, e ele prometeu que enviaria o Consolador. João capítulo 14, 15 fala sobre isso, né? Então, em João capítulo 14, ele rogará ao Pai e ele enviará o Consolador, que falará com vocês e convencerá o mundo da justiça, do juízo e da verdade. Então, assim, Atos 2, eles estavam reunidos, Jesus tinha sido subido aos céus, estavam reunidos, e houve uma manifestação maravilhosa do Espírito Santo, e eles falaram em línguas que as pessoas que estavam em volta, que eram de outras nações, começaram a entender o que eles estavam falando. Houve esse dom ali específico. E aquele evento específico foi a descida do Espírito Santo, que veio para habitar eternamente no coração daqueles que são eleitos, que são salvos em Cristo Jesus. Por que eu digo isso? Porque toda pessoa, quando crê em Jesus, é uma pessoa eleita, salva por Cristo, ela naquele momento que ela crê, ela recebe o Espírito Santo. Não é depois uma segunda bênção, um batismo depois do Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo, na verdade, acontece na conversão. O próprio Jesus falou que ninguém pode falar Senhor Jesus se não for pelo seu Espírito.
Então, ou seja, quando que eu recebo o Espírito Santo? Quando eu creio em Jesus Cristo. Se você vê os relatos bíblicos, você vai ver que sempre quando há uma conversão, a pessoa recebe o Espírito Santo. E aqui nesse texto, o apóstolo Paulo fala de algo interessante. Ele fala: deixem-se encher do Espírito. Outra versão fala: enchei-vos do Espírito. Mas lembra que Romanos, não, Efésios, fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados? Como é que o morto deixa ou quer alguma coisa? Se não for Deus que gera, que envia, que vem e alcança e faz reviver. Fomos ressuscitados com Cristo, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Deus manifesta a sua graça. E quando recebemos esse Espírito, Deus então vai trabalhando, moldando o nosso caráter ao caráter de Jesus. Você sabe que o ser humano ele é composto de corpo e alma ou espírito. É outra coisa, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a qual ele vem para trazer essa nova vida em Cristo e nos capacitar para o serviço no reino de Deus. Ninguém pode dizer que tem o Espírito Santo e não é capacitado para nada. Todos nós recebemos um dom, um ou vários dons. Nós vamos no futuro estudar sobre dons do Espírito, né? É uma outra etapa. Mas o fato é que nós recebemos esse Espírito Santo e ele vem habitar em nós, quando nós cremos. E aí, no decorrer da nossa jornada cristã, na nossa vida, nossa jornada discipular, como nós chamamos aqui, nesse moldar a nossa personalidade ao caráter de Cristo, esse Espírito Santo trabalha no nosso ser, corpo e alma, não é? E vai moldando, e vai transformando. E isso nos traz, muitas vezes, alegria, nos traz assim, uma certa euforia de tão bom que é, mas só que o Espírito Santo, ele vem habitar em nós e ele vem moldar a nossa vida. Lembra que Paulo fala da luta do Espírito e da carne? Ele fala essa turbulência dentro de nós do velho homem e Deus vem trabalhando com essa nova roupagem em Cristo Jesus que o Espírito Santo produz em nós, não é? E se transformando. Aí, claro, Deus tem manifestações especiais, com certeza. Um dia eu vou estudar com vocês especificamente sobre dons de línguas, mas vou deixar como diz a meninada hoje, um spoiler, né? Uma dica, só para você entender. As pessoas acham que ter o Espírito Santo é essas manifestações espetaculares que tem por aí. Eu afirmo para vocês, sem medo de errar, que 99,999,999% do que dizem que é manifestação do Espírito é pura carnalidade, emocionalismo, lavagem cerebral, é pura manipulação, é pura êxtase, sem sentido algum. Por que eu digo isso? Porque se o Espírito gera vida, ele gera transformação. E se o Espírito move o meu ser, a maior manifestação da presença do Espírito não é eu gritar, não é eu falar em línguas, não é eu cair, é a minha vida sendo transformada no caráter de Cristo. Tem muita gente que grita, baba, roda, cai, levanta dentro da igreja em certos cultos, mas na segunda-feira é o cão chupando manga. É ou não é? A língua não presta, o adultério está aí, a pornografia, o roubo, a desonestidade, a maldade, a violência. Uai, cadê o Espírito Santo nessa hora? Viu como é que é incoerente? E esse texto que o apóstolo Paulo fala para nós, ele começa no capítulo 5, versículo 1, lá adiante, ele fala para a gente ser imitadores de Deus, andando como filhos amados. E quando eu vou andar como filho amado, eu vou deixando certas coisas, porque ele fala assim, desperta, gente, tu que está dormindo aí, ó, acorda. Por que ele fala isso? Os dias são maus, a gente tem que compreender a vontade de Deus.
E isso eu só posso fazer quando eu entendo que eu, crendo em Jesus, eu recebo o Espírito Santo e ele vai me trazendo uma plenitude, um enchimento que vai transformando o meu ser. Por isso ele fala, como é que vem isso? Louvando, com salmos, hinos, cânticos espirituais, ou seja, com a palavra no coração. Lembra de Colossenses capítulo 3, versículo 15 e 16? Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos. É a mesma coisa que está falando lá. E aqui nesse texto ele fala para a gente remir, aproveitar a oportunidade e deixarmos o Espírito Santo encher o nosso ser. O que significa isso? Olha, lembre-se, se alguém perguntar a você, você é batizado no Espírito Santo? Você pode afirmar, sim, sou. Ah, você fala em línguas? Não preciso. Se Deus quiser que eu falo, mas se eu não falar, não vou falar. Se Deus não quiser, que eu não controlo o Espírito Santo. O dom não é meu, é do Espírito Santo. E ele me dá dons para me servir ao reino. Agora, o mais importante que significa o enchimento do Espírito é a minha vida dia a dia sendo moldada ao caráter de Cristo. Sabe qual que é? Olha bem o que eu vou falar agora. A maior característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sabe qual seria a maior característica? Como eu disse, não é gritar, babar, rodar, cair e falar trem estranho, nada disso. A maior característica é eu viver Cristo Jesus. Quer ver a prova disso? O apóstolo Paulo fala assim, e não embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Por que ele fala isso? Porque o álcool produz uma falsa alegria, um falso êxtase, não é isso? Uma falsa sensação de domínio. Tem muita gente que é covarde, mas quando enche a cara vira uma coragem que não tem. Tem muita gente que não fala nada, mas quando está bêbado fala tudo. É uma falsidade isso. É sair de si. O Espírito Santo não é aquele um Deus, é Deus, mas não é um ser que vem anular a nossa mente, a gente ficar esquisito, babando, falando coisa que não entende, nada disso. Quer ver o exemplo clássico? Romanos 12, Paulo fala, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional significa que Deus não tira a nossa percepção da realidade. Não me tira para mim ver as coisas, não. Deus trabalha na minha realidade. E quando ele faz isso, o Espírito Santo age em mim, sabe o que ele acontece? Ele fala, por essa razão, não sejam insensatos. Ele fala depois, mas deixe encher o Espírito, do Espírito, com E maiúsculo, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando de coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a sua vida passa a ser um culto constante a Deus. Lembra que na Igreja Remídio nós não falamos, vamos iniciar o culto? Nós falamos, vamos dar continuidade ao culto? Porque a vida é um culto. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Paulo fala em Coríntios, quer comais, quer fazer qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de quem? De Deus. E aí, ser cheios do Espírito, ele vai começar, a partir do versículo 21 até o capítulo 6, falar como é que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ele fala, sujeitos uns aos outros no temor de Cristo, esposas, cada uma de vocês sujeita ao seu próprio marido, porque ele vai explicar como é que é o marido e a igreja, a questão da igreja, as esposas, o marido deve amar a esposa, os filhos obedecer aos pais, e vai continuando. O cristão deve ser um bom servo, deve encher da armadura de Deus. Viu que a questão da vida prática, falou em um momento aí de dentro da igreja gritando, me mostra nesse texto onde fala que é para estar dentro da igreja gritando. Não tem nada disso, de característica disso, ser cheio do Espírito. Ser do Espírito, ser cheio do Espírito, é ter uma vida transformada nas palavras, nas ações, no viver
de forma que eu aproveito o tempo, sei que os dias são maus, que temos aí essa situação tão cruel no mundo, mas eu me revisto com a armadura de Deus, versículo 6, versículo 10 em diante, e vou resistir vivendo de acordo com os valores de Deus. Ou seja, se eu mentia, cheio do Espírito, eu não minto mais. Se eu era falso, cheio do Espírito, eu não sou mais hipócrita. Eu era cruel, cheio do Espírito, eu tenho mansidão, eu tenho domínio próprio. Eu era linguarudo, fofoqueiro, falava à vontade, cheio do Espírito. Eu controlo a minha língua e tudo que eu falo tem que ser para a glória de Deus. Isso é ser cheio do Espírito. Agora, Deus pode fazer manifestações lindas, diferentes? Podem. Exceções, e não a regra. Viu como é que é diferente? Você já olhou para esse texto com essa perspectiva? Encher-se do Espírito, gente, é deixar Deus trabalhar em nosso ser e moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Isso é uma pessoa espiritualmente cheia do Espírito Santo. E quanto mais eu oro, quanto mais eu tenho contato com a palavra e de fato medito na palavra, não é enganação, não. Tem muita gente citando versículo bíblico aí na internet, nas igrejas da vida aí, falando besteira em nome de Deus, distorcendo. Mas quando eu falo com seriedade, eu compreendo e sei que o Espírito Santo que habita em mim, vai me capacitando e moldando o meu ser. Aí o meu louvor tem um sentido diferente, a minha convivência é diferente, eu tolero todo tipo de patrão de um jeito diferente, eu tolero todo vizinho de um jeito diferente. Por quê? Porque o mal não habita mais em mim, mas sim o Espírito Santo da verdade. E assim eu cheio dele, o que faz as pessoas olhar para mim e falar, esse aí é de Cristo. Viu a diferença? O que eu mais vejo hoje, infelizmente, é encontros e mais encontros, reuniões e mais reuniões, das pessoas gritarem, falarem, profetizarem. Aí eu lembro daquele texto de Mateus, capítulo 7, aquelas pessoas que não seguem a vontade de Deus, mas fazem milagres em nome de Deus, profetizam em nome de Deus, até expulsam demônio em nome de Deus. E Jesus Cristo fala assim, eu nunca te conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a perversidade, a maldade. Porque quem é cheio do Espírito Santo é aquele que ouve as palavras de Jesus, entende e as pratica. E é comparado a um homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e quando vem a adversidade, a tempestade, os ventos da vida, essa casa não cai. Ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos, não é nada mais, nada menos do que ser alguém sendo cada dia mais moldado ao caráter de Cristo. E é claro, no poder do Espírito, Deus nos capacita para fazer coisas que você nem imagina. Nos dá livramento, né, Grace? Uma freada na hora certa, nos dá livramento, nos dá discernimento, nos dá tanta coisa, sabe, que a gente é incapaz de imaginar. Nos dá a benção, como estou vivendo aqui agora, não tinha para onde ir, estou super bem alojado pela graça de Deus. Sabe que é uma coisa acontecida da noite para o dia? Isso aconteceu comigo. Comigo e minha irmã. Deus abençoe, conseguimos um lugar. Eu falo para vocês, quero que vocês conheçam a minha casa nova aqui. De todos os lugares que eu já morei, posso dizer que esse é o mais lindo, mais assim, até chique. Presente de Deus. Mereço, não. Então, para mim, ser cheio do Espírito é você conseguir ver os milagres de Deus nos mínimos detalhes. Um abraço de uma criança, numa brincadeira, numa oração pequena e respondida, numa mudança de uma situação que você julgava assim que até já dava por perdido. De repente, Deus fala assim, ó, e vira as coisas. Ser cheio do Espírito
é ter a capacidade, a sensibilidade de perceber a ação de Deus nos mínimos detalhes. Coisas grandes podem acontecer? Pode. Você pode orar e alguém ser curado? Pode. Você pode ver coisas espetaculares? Pode. Mas antes disso, você vai viver Cristo Jesus. Se é casado, o casal esposa e marido, de acordo com os valores de Cristo. Filhos e pais, de acordo com os valores de Cristo. Senhores e servos, de acordo com os valores de Cristo. Cidadãos de uma nação, de acordo com os valores de Cristo. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Se você ler o Novo Testamento, lê toda a Escritura. Eu falo mais do Novo, que está mais na nossa realidade aqui, essa nova aliança em Cristo. Você vai perceber que foi isso que Jesus ensinou o tempo todo. Quer ver um exemplo? Me mostre na Bíblia, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Quem está me assistindo também depois pode, me mostrar. Me mostre na Bíblia onde que Jesus marcou uma reunião para descer fogo e as pessoas cair e rolar no chão. Me mostre na Bíblia algum momento de Jesus com os apóstolos que virou uma gritaria, uma rodação, uma manifestação louca. Não tem nada disso. Teve momentos que Jesus curava. Teve momentos que ele falava assim, não conta para ninguém. Não tem isso na Bíblia? Que ele tinha menos Espírito Santo, gente? Espírito Santo na Bíblia é uma pessoa. Assim como o Pai, como o Filho, o nosso Deus é um Deus triuno. Um só Deus em três pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a gente fala na economia divina, ou seja, na forma de Deus se manifestar. O Pai enviou o Filho veio e fez toda a obra, e o Espírito Santo veio dando continuidade com a Igreja de Cristo Jesus, que nos capacita a viver os valores do reino de Deus. Leia Efésios, especialmente o capítulo 5, com essa perspectiva de enchimento do Espírito Santo. E os dons? Dons nada mais são do que as capacitações que Deus nos dá para edificar o próximo. Eu não tenho um dom para mim mesmo. Eu não sou o homem de Deus para mim mesmo. Nada disso. Não tem isso na Bíblia. Né? O homem de Deus está aqui. Não. Tem os pecadores que foram regenerados. O Espírito Santo gerou nova vida, trouxe a conversão e capacitam para servir, para cuidar, para falar, para governar, para ensinar, até para curar, até para manifestar um discernimento. Isso Deus faz com o seu Espírito Santo. Nós vamos aprender isso no futuro, chamamos de dons do Espírito. Todo crente tem um ou mais dons. Não tem um maior dom, menor dom. Tem dom. Não tem nada disso de classificação. Tem de utilidade. A uns Deus usa para evangelizar, outros para orar, outros para servir, outros para administrar, outros para contribuir, outros para, tantas outras coisas. É o Espírito Santo que age. Mas qual que é a maior obra do Espírito Santo em nós? Regeneração. Nos trouxe nova vida em Cristo. E molda a nossa vida ao caráter de Cristo, a nossa personalidade, a personalidade de Cristo. Ou que nós chamamos tecnicamente de santificação. É isso. Nada mais e nada menos. O que é ser cheio do Espírito Santo? Eu resumiria da seguinte forma, preste bem atenção para você nunca mais esquecer disso. Encher-se do Espírito é uma ação que vem de Deus para nós, transformando a nossa vida, o nosso caráter, ao caráter de Cristo Jesus. É um processo contínuo. Quanto mais eu oro, mais eu me aproximo da palavra, quanto mais eu sirvo a esse Deus na sua palavra, mais cheio, mais parecido, mais identificado,
mais coeso, mais ligado, mais parecido eu fico com Cristo Jesus. Isso é ser cheio do Espírito. Alexandre, você pode falar. Onde você tirou isso? Leia Efésios capítulo 5, 6. Depois que ele fala, enchei-vos do Espírito, ele fala, sujeitos uns aos outros, marido ama a esposa, esposa ama o marido, os filhos obedeçam aos pais, pais não irriteis os vossos filhos, não provoqueis vossos filhos, servos obedeçam aos seus senhores, senhores, saiba que vocês também são servos de Deus. Não pensa que é o rei da cocada branca, não. Não pensa que você está com o rei na barriga. Ninguém aqui está aqui para mandar e desmandar e pisar nos outros. Revista-se a armadura de Deus, o evangelho da paz, a espada do Espírito. É isso que é ser cheio do Espírito Santo. Eu vou indicar um livro para vocês estarem lendo, eu vou colocar no grupo digital, tá? Eu tenho ele digital, eu vou compartilhar com vocês. Do Dr. John Stott, um grande pregador, já faleceu recentemente, há uns aninhos já, né? Ele escreveu um livro chamado Batismo e Plenitude do Espírito, para que vocês entendam bem o que significa isso. É lindo o livro. Não é um livro grosso, mas é muito gostoso de ler. Eu quero que vocês leiam como complemento da nossa jornada do Vida Discipular. Eu quis fazer esse estudo hoje, sendo um pouquinho diferente, não seguindo só o roteiro que eu passei para vocês na apostila, para que vocês entendam todo o contexto e entendam o que significa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Alguma pergunta? Podem falar um de cada vez sem briga. Algum complemento, alguma palavra, algum compartilhar? O que você tem a dizer? Vou até lançar uma pergunta louca aqui, mas necessária. Você tem o Espírito Santo? Sim ou não? Um de cada vez, gente. Silêncio. Pensei até que tinha ficado mudo meu computador. Tá sem volume, Rosângela. O negócio aí tá voltando sozinho. Agora parou. Então, pastor, eu acredito que todos nós temos, né? Só o fato da gente ter um interesse muito grande pela palavra de Deus, né? Ter esse coração voltado para aprender, para orar, para ficar perto, né? Nessa comunhão com os irmãos, perto dos irmãos. Eu acho que isso já é uma coisa que identifica, né? Que quem não tem o Espírito não tem sede da palavra de Deus, não tem fome da palavra. Paulo, o homem natural não entende as coisas de Deus. A expressão homem natural, ele quer dizer do ser humano que não é convertido. Não é. Então, outra coisa que eu aprendi, assim, no início da minha fé, é que quando Paulo fala aí no texto que leu no início, é sobre encher do Espírito com cânticos e hinos. Então, eu aprendi, assim, que era a gente sentar com os irmãos, aquele momento ali, tá cantando hinos, né, salmos e tal, e saía dali para fora, continuava a vida de qualquer jeito, mas para encher do Espírito era isso, era sentar ali e estar naquele momento apenas. Então, no início da fé, a gente, né, tá muito neném mesmo e acredita em tudo. Então, com o passar dos anos, a gente vai pegando, né, um aprendizado, vai tendo maturidade e vê que é no cotidiano, é todo dia, você vai ser cheio do Espírito, é a sua vida, é a vida de culto que nós temos aprendido, né? Então, é isso que é a transformação da nossa vida, é um caráter transformado, como o senhor disse aí. Mas no início eu achava assim, tinha certeza, não é desse jeito. Vamos juntar aqui hoje que nós vamos encher do Espírito e todo mundo ia cantar e tocar e ler os salmos, né? Achava que era só aquilo naquele momento.
E isso já era suficiente para encher do Espírito e pronto. E com o passar dos anos eu fui vendo, não, tem alguma coisa errada, né? Que não é um momento apenas. E muito jóia o senhor ter colocado isso aí, porque muita gente já sabe, outros não sabem disso e precisa ouvir, né? Exatamente. Amém. Louvado seja Deus, né? Ser espiritual na Bíblia não é ser alguém que faz milagres, é ser alguém transformado no caráter de Cristo. Isso é espiritualidade na Bíblia. Pode falar, Maria? Então, pastor, eu ouvindo, assim, eu lembro de um fato que aconteceu, que a gente vê, só confirma o que a gente está estudando, que quem cura, quem faz, né, a cura e tudo mais na nossa vida, né, não é o ser, ali, o que está falando, né, eu faço, não. E eu tive essa certeza no momento que aconteceu o seguinte, eu não estava bem, eu fui para a igreja e falei, eu não estou bem, mas eu vou. E aí, quando vê lá na frente, porque dá Deus é amor, a gente, né, é normal, né? Não falando mal da igreja em si. Mas, assim, o que me deu a certeza que aquele ali não era o meu ambiente, era, então, eu cheguei, não estava bem, e lá o pregador estava dizendo assim: se alguém está sentindo alguma coisa, vem aqui na frente. E eu falei para o Senhor em pensamento, falei, se for da sua vontade, Senhor, eu não preciso parecer para ninguém. O Senhor vai me curar eu aqui, neste lugar, se for da sua vontade, porque eu não preciso sair do lugar. Faça segundo a tua vontade. Eu estou buscando a tua palavra, o Senhor, eu não estou buscando lugar, né? O lugar onde que está. E aí, quando eu fui ali conversando com o Senhor em pensamento, tudo que eu estava sentindo foi embora, né? E naquele momento o pastor falou: mas quem está sentindo não quer vir aqui na frente e tal, porque ninguém foi. E eu falei: Senhor, o Senhor me curou, eu não preciso falar para ninguém. Quem me basta é o Senhor saber, e eu estando grata ao Senhor pelo que o Senhor faz por mim. Né? Não, a gente tem que testemunhar? Tem, mas o mais forte, eu acho assim, é a gente saber que Cristo faz com a gente, não precisa de intermediários. Sim, tem momentos que nós precisamos, né? Temos essa necessidade de ter intermediários para poder orar pela gente e tudo mais. Mas tem momentos que é só a gente e ele não precisa de mais ninguém, né? Então eu vejo assim, o Espírito Santo é a mesma coisa. Se você busca, você não precisa ir na igreja, você não precisa fazer nada, né? Assim, no quesito buscar lugar. Estudando aqui com o Senhor, tendo a comunhão ali, né, com todos, o Espírito Santo vai revelar para você. Não precisa de outra pessoa para revelar as coisas, ou revelação, ou qualquer coisa. Então, esse estudo confirmou, né? Igual eu estou estudando com a irmã de segunda, e dia a dia é assim, eu sou uma semente, né, que começou a brotar do conhecimento, de tudo que ela vem passando, né, e é só ali, está acrescentando, ainda tem muito que aprender, mas é importante, eu acho assim, todo mundo precisa enxergar dessa maneira, é lógico, ele não pode, aqui, estuda dessa maneira, lê a Bíblia dessa maneira, porque não tem como você enfiar na cabeça do outro, né? De querer estudar e tudo mais, porque cada um é da uma maneira. Mas é necessário, né? E a gente tem que interceder, orar pelos outros, para que as pessoas também enxerguem dessa maneira. Não é o outro que tem que me curar, né? O outro que vai fazer isso. Eu ir em tal lugar para receber, não. Se eu tiver a minha fé, eu vou buscar. Eu vou ter o conhecimento, o Espírito Santo vai me curar. É essa questão, sabe, irmão? As pessoas, elas gostam muito de terceirizar o serviço, né? Terceirizar tudo, né? Deus
quando nós recebemos, cremos em Jesus e recebemos o seu Espírito Santo no momento da conversão, a Bíblia fala em Romanos, capítulo 8, que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, Deus trabalha no nosso interior. Tudo que a Bíblia fala e nos ensina, ela mostra que Deus trabalha de dentro para fora. Ou seja, ele vem e opera aqui dentro. E vai nos movendo. E muitas coisas acontecem em nossa vida que não tem que ter publicidade em volta, mas hoje em dia, né? Todo mundo está mostrando na rede o que está acontecendo, né? Ah, recebi. Não, para com isso. O que aconteceu com a irmã no calado, né? Quietinha no seu canto. Lembra daquela mulher que, quietinha, com medo, foi e tocou nas vestes de Jesus? Né? Ela poderia ter gritado, Senhor, e corrido lá, aquela coisa. Ela foi, tá certo? Deus age assim. Deus pode fazer estardalhaço, pode fazer barulho, pode fazer o que quiser. Mas eu vejo muito mais Deus agindo com seu Espírito Santo em questões que a gente nem percebe. E muita gente nem vê. O que tem que ser visto, e algo que é notório, é a transformação do nosso caráter. Eu era um pecador sem Cristo. Agora eu sou um pecador salvo em Cristo. Então as obras das trevas ficaram para trás. A Bíblia fala, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Esses fizeram novas. E Jesus fala claramente, olha, que aquele que segue a ele, tome a sua cruz, significa estar disposto a morrer para esse mundo. Morrer para essa velha vida. E seguir, ele fala lá em Mateus capítulo 12, e a pessoa, ela está sobrecarregada e ela encontra nele descanso. E o fardo que ele oferece não é pesado. É uma nova vida. E o Espírito Santo, então, trabalha no nosso ser, nos cura em momentos que a gente não tem ninguém, é ele mesmo. Vai falar, vai agir. Às vezes pode usar algum irmão para nos trazer uma palavra de consolo, de conforto, de renovação. Isso é gostoso, sim, mas olha, eu não preciso de outras revelações. Eu preciso de gente do meu lado, confirme comigo o que está na palavra de Deus. Se o crente desse ouvido realmente à palavra, ele não ia buscar outra coisa a não ser o evangelho. Sabe? E nada mais. E a jornada da vida seria bem diferente. Que Deus abençoe, irmão. Que você continue assim. E saiba que Deus abençoa a senhora e vai continuar abençoando sempre. Nos mínimos e nos grandes detalhes. É assim que Deus age. Amém? Grace, quer falar alguma coisa? Assim, na verdade, já foi tudo dito, né? Mas, assim, reforçando, eu posso falar, assim, nas experiências que a gente já passou, né? Não, óbvio, para destacar e tal. Igual a irmã teve essa experiência com o Senhor, né, dentro da igreja, me fez me lembrar algumas coisas que, igual eu já disse também, que eu cresci no movimento pentecostal, né? Eu fui da Igreja desse Amor também, né, até os 19 anos, e depois que me casei fui de uma outra igreja chamada Renovo Pentecostal, só pelo nome dá para imaginar o estilo, né, a liturgia, e eu confesso que hoje eu me sinto também mais um pouco menos, mas naquela época era mais, eu me sentia um ET na igreja. Por quê? Porque quando o pastor fala aí, pessoas rodar, pessoas isso e aquilo, era uma igreja que tinha uma... Assim, não estou falando da igreja, eu estou querendo explicar a minha situação que foi lá, entendeu? Então, era assim uma liturgia que tinha muito movimento, nesse sentido de manifestação visível, né? Do Espírito Santo, rodar, profecias, pular,
esse movimento todo que chacoalha toda a igreja e todo que está ali. E o que denota é que se isso não aconteceu, Deus não estava presente, o culto não foi uma bênção. Por vezes que, às vezes, isso até extrapolava horários que não tinha palavra. Então, assim, um culto sem palavra é o ó, né? Vamos sinceramente. É o cúmulo. Um culto não ter palavra. Se não teve palavra, não teve edificação, não tem alimento, até salvação não tem. E eu via tudo aquele movimento, não vou dizer que eu nunca participei, não. Ao contrário, às vezes você até se força a participar, porque o que você aprende é que se você não está inserido, você não sente, você não está ali no meio, você não é crente. Você não foi renovado, você não aceitou verdadeiramente a Cristo. Não nasceu de novo, né? Não. Exatamente. Que, assim, aquilo é um movimento que acontece, uma renovação que acontece, que até usando o termo aí, encher do Espírito, a gente lembra que parece algo que pinga, né? Que cai, que derrama, que enche, depois que esvazia e enche de novo. Então, assim, eu vivi tudo isso, mas, sabe, assim, você se questionar e falar assim, para que isso? Por que isso? Por que isso, né? É o resultado de tudo isso. Por quê? Porque, assim, passava todo aquele movimento, às vezes era festividade de 3 dias, e todo dia aquele movimento, pessoas que ficavam assim até horas rodando, que o suor escorria, a roupa pregava no corpo todo. Aí, quando era no outro dia, ou quando você chegava em casa, ou até mesmo ali, terminou aquele movimento, o vazio estava do mesmo jeito, entendeu? O vazio, a falta de força, as situações difíceis, entendeu? Você não vê saída. E a impressão que se tinha é que aquele movimento ele viria como se fosse algo milagroso, que a partir dali aconteceria algo que o seu dia amanheceria diferente, no milagre, nisso, naquilo. Então, isso era o que era passado, era o que eu vivia. E eu questionava. Por quê? Porque ficar 1 hora pulando, rodando, e a hora que parar e sentar, o vazio parece às vezes maior do que quando começou. Porque fazer tanto barulho, se quando eu chegar em casa, tá do mesmo jeito. Não houve mudança, o comportamento é o mesmo. Você esperar anos e anos por mudança, por ver atitudes coerentes com a que Cristo teve, e você não vê, e você receber quilos e quilos e quilos de profecia e revelação e não cumprir. Mas é porque me faltou fé? Porque eu sou diferente? Porque eu não mereço? Entende? Aí vem esses questionamentos. E muitas pessoas desfalecem. Graças a Deus que o Senhor nos sustenta mesmo na nossa ignorância. Claro. Porque se não fosse o Senhor, ai de nós, né? Porque eu, sinceramente, eu falo, Senhor, eu acho que eu falava, eu acho que eu sou diferente, eu sou o ET. Mas você não dá lugar, essa é a expressão. Porque você não dá lugar, você não recebeu, você tá do mesmo jeito. E mesmo se estivesse lá 1 hora pulando de uma perna só e rodando, terminava, só tinha um cansaço no corpo. Porque o espírito mesmo, que você às vezes pensava que seria algo que seria palpável, não tinha. Porque eu não acredito que o espírito seria como algo que vem e vai. Vem naquele momento, passou dali o vazio, ficou. Porque eu sei que a gente, mesmo a gente buscando ao Senhor por meio da palavra, hoje, da forma que eu tenho aprendido,
Eu sei que tem um dia que a gente realmente se sente vazio, se sente sem Claro. força, entendeu? Se sente fraco, mas é exatamente através de estar com o Senhor, do momento com o Senhor, de oração, de leitura da palavra, que a gente sente que essa força ela vem retornando, né? Mas não é aquele vazio profundo. Eu falo, irmãos, porque eu tinha uma angústia, eu tinha uma mágoa no meu coração que às vezes eu olhava, doía literalmente. E eu orava, Senhor, por que que eu sinto isso? Por que que, né? Por que que eu tenho isso? E orei anos para poder entender, para ver se aquilo saía. E eu não entendia o porquê. Se eu era salva em Cristo, se eu fazia a vontade do Senhor, por que que eu tinha tudo isso na minha vida? Então, eu não entendia. Por que que eu participava de tantos movimentos que diziam-se que era um derramar do Senhor e não mudava, não acabava tudo aquilo. E hoje, assim, eu ainda me acho um ET, né? Tem muitas coisas que eu vejo que ainda não, parece que eu não faço parte. Mas, assim, é diferente, porque eu me sinto vazio no momento em que eu tiro um momento com o Senhor, eu sinto Ele mais perto, entendeu? Em muitas situações, manifestações dele nos livramentos, né? Eu sinto, mesmo sem aquele movimento, algo muito mais forte, mais sólido do que eu via. E eu cresci assim. Então, assim, é, assim, é triste em algum sentido a gente ver que a gente desperdiçou tanto tempo, né, com algo que não saciava a gente, você buscava em fontes erradas. E assim, eu sou muito grata ao Senhor, porque Ele mesmo nos guia, né, pelas direções, pelo o achar pastagem, como diz o pastor Labieno, né? Ele nos guia onde tem, realmente. Quando não tem alguém que nos instrua, ele mesmo faz esse papel. E eu sou muito grata a ele por tudo que ele tem feito. Então, assim, eu fico maravilhada de entender, de ver. Eu não entendia o fundamento da glossolalia em base, igual assim, eu nunca fiz a disciplina, por exemplo, História da Igreja, e eu tinha essa curiosidade de pensar assim, tem algum momento ali que vai explicar como que surgiu isso? Essa glossolalia? Esse achar que é só isso que é o Espírito Santo, que é só isso que é a presença de Deus? Nunca encontrei nada palpável nesse sentido. Então, assim, eu sou feliz e estou feliz para o Senhor preparar algo nesse âmbito. Esse estudo realmente está, assim, muito, muito esclarecedor e edificante, no caso, para mim. Amém, minha mãe. Que Deus abençoe. Esse é o Espírito Santo que vai agindo na nossa vida e nos instruindo, né? O próprio Cristo falou que ele iria fazer isso. O Espírito Santo nos instruiria, na verdade. Daria essa instrução, essa edificação. Mas é isso, meus irmãos. Deus abençoe. Né? Essa é a nossa quinta semana. Está lá. Todo mundo conseguiu pegar a apostila, né? Lá no grupo, né? Dessa semana, os textos e tudo mais. Eu vou colocar novamente lá e o pessoal que não está presente, pode ser que não... muitos grupos, né, às vezes perdeu esse material. Eu vou colocar novamente, logo abaixo dele, eu vou colocar também o livro que eu falei, tá certo? Para vocês lerem esse livro, e a gente pode depois conversar mais sobre isso, porque uma das coisas que eu quero que os irmãos entendam, que fazer o Vida Discipular nessa forma que estamos aplicando, não é simplesmente um curso, não é nem um curso, discipulado não é curso, né? Essa jornada de aprendizado, de compartilhamento, de entendimento da palavra, de crescimento, e tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo que habita em nós, que vai nos iluminando para entender mais e moldando o nosso ser cada vez mais ao caráter de Cristo. Amém? Amém. Vamos orar para terminar então, em nome de Jesus? Senhor, obrigado pela vida da Rosângela, da Maria, da Grace, e de todos os demais, aqueles que não puderam estar presentes, ó Pai, mas que eles possam pegar esse material e assistir e ler também, ó Deus. Obrigado por tudo.
Obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós. Obrigado porque o Senhor cumpriu a promessa, nos enviou o Espírito. E hoje podemos aprender, podemos ter discernimento, porque o teu Santo Espírito habita em nós. Dá-nos uma noite de paz, de proteção, dá-nos cada vez mais uma vivência da tua palavra, sermos cheios do Espírito Santo para que o mundo veja Cristo em nós. E tudo que fizermos, seja em palavra ou ação, seja feito para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo, abençoe todo o nosso grupo. É a nossa oração em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Deus abençoe. Uma boa noite. Semana que vem, sexta e última semana. Aí eu estou pensando o seguinte, irmãos. Nós vamos fazer agora a sexta semana, agora em novembro. Vamos gastar talvez umas 2 quintas-feiras com ela, né? E vamos encerrar este ano. Mês de dezembro é um mês muito corrido. Eu sugiro que as reuniões de quinta-feira eu não vou estar, né? Que eu vou estar em viagem. Que os irmãos quiserem reunir online novamente, continuem. E que vocês possam meditar sobre tudo aquilo que aprenderam no decorrer do ano. Possam conversar, possam orar juntos. E no ano que vem, em janeiro, meados de janeiro, né? Vamos falar assim, segunda semana em diante, mais ou menos, nós iniciaremos o livro de número 3, se Deus assim permitir. E aí o número 3 e 4, e vamos concluir essa etapa para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe, uma boa noite, fiquem na paz do Senhor. Amém. Até mais. Amém.